como as suas palavras criam a sua realidade. Como que aquilo que você fala vai moldando, vai criando as experiências que você tem na sua vida. Então a gente vai falar hoje sobre o poder das palavras, o poder que existe nas palavras, o poder que existe na tua voz. As palavras, elas têm muito poder. E quando elas são ditas através, da tua voz, elas têm mais poder ainda. Quando, por exemplo, você ouve alguém falar uma palavra de poder e você gosta muito dessa pessoa, você admira muito essa pessoa, você consegue internalizar essas palavras que essa pessoa falou com mais aceitação. Quando a tua mente ela aceita as palavras e que essas palavras chegam até o teu coração, então o que é que acontece dentro da tua mente? Ela começa um processo de germinação daquilo que foi colocado na tua mente. Por isso que as palavras, elas têm o poder de criar aquilo que a gente quer criar. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender como que isso acontece e que é verdade. Vamos lá. Você já teve alguém que te indicou uma roupa para você comprar, ou alguém te indicou um lugar para você ir porque disse que é bom, ou alguém te indicou algum livro para você ler, alguma coisa que alguém te indicou, e aí você foi e fez aquilo que a pessoa indicou e você gostou, tá? Você já teve algum momento desse, alguma experiência dessa? Então, exatamente, o que foi que aconteceu? A pessoa te sugeriu algo, ela te falou através das palavras dela, algo que ela já tinha vivenciado e ela achou legal. E aí, quando você pediu uma orientação ou sem que você tenha pedido essa orientação, a pessoa veio e te falou, essa ideia que ela passou para você entrou na sua mente. E o que foi que aconteceu? Você foi lá e comprou aquela roupa. Ou você foi lá e foi naquele lugar. Ou fez aquilo, aquele conselho, aquela orientação que aquela pessoa te falou. Então, a palavra, ela entra na tua mente. E aí, quando entra na tua mente, se você aceita, e aí você começa a acreditar com o teu coração, essas palavras que entraram na tua mente e que você aceita como algo positivo, como uma crença positiva, que você internalizou, que você colocou no teu coração, elas criaram aquela experiência que você viveu. Como, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de uma roupa, que alguém te deu uma orientação de uma roupa que é bonita. Aí você foi lá e fez. Então, você teve uma experiência através da palavra, daquele conselho, daquela orientação daquela pessoa, você foi e fez aquilo. A mesma coisa acontece quando você fala de você. Quando você fala com você, o que é que você fala de você? O que é que você fala para você? Tudo aquilo que você pensa de você, tudo aquilo que você fala de você está criando a tua vida, está criando a tua realidade. Por quê? Porque você passa a pensar, sentir, falar e se comportar com aquilo que você está falando. Se uma pessoa fala assim, eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa equilibrada. Eu sou uma pessoa que gosta de orientar as pessoas, de aconselhar. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela está falando para ela o que ela é. E à medida que ela vai falando, mais ela vai se tornando aquilo que ela fala. Então, por isso, muito cuidado quando, por exemplo,
você fala o oposto, ou se você fala o negativo sobre você. Porque se você fala algo de negativo sobre você, ou se você fala algo que baixa a tua autoestima, você vai se tornando isso que você está falando. Porque à medida que você vai falando, você vai se comportando. Então as palavras têm muito poder. E principalmente, como eu te falei, a palavra, principalmente, é aquela palavra que vem de você. Aquilo que você fala de você. Aquilo que você fala dos outros. Então, por isso que é sempre bom observar o que você fala de você. O que você fala para você e o que você pensa de você. Porque não tem diferença. Se você pensa uma coisa, é como se você já estivesse falando aquilo para você. Tem gente que pensa negativo sobre si mesmo. Por exemplo, né, pessoas, um exemplo que eu vou dar, só para dar um exemplo mesmo, para a tua mente entender melhor. A pessoa fica assim, eu sou gorda. Ou eu não sei o que, ou eu sou não sei o que, né? O que acontece? Quanto mais ela fala aquilo, mais ela vai se tornando aquilo. Porque, apesar dela fazer alguma atividade física, se ela continuar falando e pensando, ela vai ter outros comportamentos que vão fazer com que ela continue gorda. De repente ela come a mais, ou então ela deixa de fazer alguma atividade física que era para fazer naquele dia, e aí então volta o mesmo padrão daquilo que ela estava pensando sobre ela, daquilo que ela estava falando sobre ela. Então sempre pense positivamente sobre você mesmo. Sempre fale positivamente sobre você mesmo, inclusive aquilo que você ainda não é hoje, mas você quer se tornar. Por exemplo, mesmo que você hoje não já seja, né, assim, não já esteja vivendo o que você quer viver, fale positivamente e afirmativamente como que você já é isso. E aí você vai ter pensamentos positivos em harmonia e coerência com isso que você quer se tornar. E então você vai falar positivo e você vai perceber que você vai começar a se comportar de forma positiva em coerência com isso que você quer se tornar. Entende? Se você quer se tornar um cantor, então, e aí você já gosta de cantar, certo? Um exemplo que eu tô dando para você entender. Pode ser qualquer outra coisa, ensinar, cozinhar, qualquer outra coisa que você queira se tornar, né? Um cantor, um escritor, um cozinheiro, um dançarino, uma dançarina, o que for. Se você já gosta de fazer isso, e aí você continuar afirmando que você é isso, que você é melhor nisso que você faz, mesmo que você ainda não tenha atingido aquele patamar de alto nível que você quer, quanto mais você fala positivamente que você é sim um cantor bem-sucedido, que você é uma escritora, que você é um dançarino, uma dançarina, um cozinheiro, que você é um professor bem-sucedido, você vai tendo comportamentos que vão te levar a esse patamar de alto nível que você quer. Por isso que você tem que falar sempre positivamente sobre você. Ainda que o teu sonho completo, como você quer viver, não esteja realizado ainda agora nesse momento, continue falando positivamente. Porque aí a tua mente, ela vai te conduzindo a você chegar nesse nível que você quer chegar, através do poder da palavra. Por isso que as palavras têm muito poder. Tudo aquilo que você fala sobre você e para você. E importante também, para você conseguir identificar, é você observar. Observar os teus pensamentos. O que você pensa sobre você. Inclusive, não somente sobre você, mas sobre os outros também. Tudo aquilo que a gente pensa sobre os outros, ou fala sobre os outros, né? Sobre as outras pessoas, de alguma forma está afetando a nossa própria energia, seja
de uma forma positiva ou negativa. Se eu falar bem de alguém, eu vou estar fazendo bem para a minha própria energia e também para outra pessoa também, ainda que ela não saiba. Agora, se eu chegar e falar mal de alguém, eu vou estar falando mal, está causando, né, afetando a minha energia negativamente e também da outra pessoa. Ainda que aquela outra pessoa não saiba que eu estou falando mal dela, um exemplo, né? Ainda que ela não saiba, está prejudicando ela e a minha energia. Então, nunca, 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 jamais, não estou dizendo que você fala, mas nunca, nunca, jamais fale mal de alguém ou pense mal de alguém. Ainda que a tua mente queira fazer isso, não deixe. Por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia e em energia estamos conectados. Quando você pensa o bem de alguém, você está fazendo bem para você e para outra pessoa também. E ao contrário, acontece da mesma forma. Entende? Então, por exemplo, eu sempre tenho esse lema comigo, eu sempre falo, se eu não puder falar bem de alguém, quando eu estiver conversando com outra pessoa, e aí a gente de repente falou sobre outra pessoa, né, no meio da conversa ali, se eu não puder falar bem daquela outra pessoa, eu também não vou falar nada, eu fico em silêncio. Eu tenho esse lema comigo, ou eu falo bem da pessoa, ou eu fico em silêncio, ou eu elogio. Elogiar também é falar bem, né? Então tenha esse lema com você também, porque tudo aquilo que você pensa e fala sobre o outro está afetando a tua energia também. Então queira que a tua energia, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito esteja sempre também positivo e em estado de bem-estar. E para estar assim, você tem que pensar assim, você tem que falar assim, você tem que se comportar assim. Então é aí que está o poder que existe nas palavras.